Meu nome é Rodrigo Couto, sou fisioterapeuta e hoje estamos trazendo para vocês mais um caso do RC, quadro este em que a gente busca trazer casos clínicos reais que passaram por nosso consultório para poder discutir e interagir diretamente com vocês. Quem sabe um quadro desse não ajude em seu atendimento a você solucionar um caso de um paciente seu ou até você mesmo como um paciente se identificar com este caso clínico e buscar um profissional de sua confiança para poder solucionar o seu problema. Então, desde já, peço a vocês que dêem o like em nosso canal, também se inscrevam em nosso canal e roda a vinheta. Bem, vamos lá. Este paciente, nos procurou no primeiro momento relatando dor na região cervical, mais precisamente nessa região de um entroncamentozinho, aqui da parte da torácica para a parte cervical. No processo de avaliação, a gente buscou o quê? Colher todos os dados para poder investigar e buscar a causa e origem da dor. Portanto, em conversa com esse cliente, relatou que não realizava atividade física, o dia a dia muito corrido, de trabalho, e em uma simples brincadeira com seu filho, ao realizar um chute numa bola, ele passou a sentir essa região. Ou seja, estranho, ele realizar um chute com o membro inferior e sentir o desconforto na porção superior. Portanto, quando formos realizar todo o processo de avaliação deste cliente, solicitamos os movimentos funcionais da cervical, movimento de flexão cervical, que é o movimento de mover a cervical para baixo. Durante este processo de movimento, este cliente não relatou dor ou desconforto e não houve diminuição de amplitude de movimento. Mas quando solicitamos o movimento de extensão cervical, o mesmo praticamente não conseguia realizar o movimento. Veja que uma amplitude normal, a pessoa realizaria um movimento completo, mas na situação dele era um simples extensão leve mesmo da parte cervical. E aí a gente já detectou o primeiro ponto, bloqueio para movimento de extensão. Solicitamos também o movimento de rotação cervical. O mesmo tinha uma certa limitação, um certo bloqueio e desconforto, até uma determinada amplitude de movimento. Outro movimento solicitado, o de inclinação lateral, bastante tensão nessa musculatura da parte cervical, tá certo? Buscamos também não só investigar a cervical, outro ponto importante, devemos olhar outras regiões para ver se não tem influência direta naquele ponto. Nem sempre a região da dor vai ser a região causal. A gente tem que buscar investigar o cliente como um todo, tá certo? Portanto, buscamos o quê? Avaliar também a coluna torácica. E este cliente apresentava bloqueio no movimento de rotação, que é de rodar o tronco, e no movimento também de extensão. E verificando também o padrão postural desse cliente, ele também possuía um padrão de hipercifose, a cadeia anterior hiperativada e a cadeia posterior hipoativada, ou seja, essa tem mais força e a de trás menos força. E o dia a dia dele, muito adotado o quê? Um padrão curvado, Ele médico, cardiologista, faz todo o acompanhamento, passa o dia todo sentado e muitas vezes nessa posição, sentado e curvado. Nisso, a gente buscou o quê? Além de investigar a cervical, investigamos a torácica e percebemos que ao realizar manobras específicas para a coluna torácica, nós conseguimos melhorar a amplitude de movimento. Foi uma resposta instantânea, Quando mexemos na coluna torácica, em seguida, quando solicitamos o movimento de extensão cervical, que era desta forma bloqueada, após o desbloqueio da torácica, conseguimos já realizar uma amplitude praticamente total da coluna cervical. Em seguida, relatamos para ele que seria importante também realizar um tratamento específico do padrão postural. Não adianta a gente cuidar da coluna cervical, cuidar da torácica, realizar o desbloqueio dela, se a gente também não cuidar do processo postural. Isto é um fator muito importante. Nós, como fisioterapeutas, temos que olhar o paciente como um todo. Não devemos somente eliminar a consequência, e sim tratar a causa da dor. Após a gente sugerir esse trabalho específico com ele, em apenas 2, 3 atendimentos, o paciente já relatou uma melhora de 90% do seu quadro.
Hoje continuamos ainda fazendo o tratamento com o objetivo de melhorar o seu padrão postural. Ou seja, isso requer atendimento. Não vai ser da noite para o dia ou um dia de atendimento que a gente vai conseguir melhorar o padrão postural dele. Precisamos o quê? Recrutar as musculaturas que são importantes nesse processo. Mas o ponto positivo é que em 3 atendimentos, 90% do quadro foi solucionado. Com mais liberdade de movimento, o mesmo relator que passou as atividades de vida diária já conseguia executar de uma forma bem melhor. Estava praticamente 100% bem. E a gente realizar esse trabalho final para poder manter um melhor padrão postural, consequentemente, a gente vai melhorar a hipoativação da cadeia posterior. E após finalizar o processo de tratamento deste cliente, vamos recomendar que ele dê seguimento com exercícios funcionais, que pode ser realizado tanto aí na parte de academia como também no Pilates. Mas é muito importante que tenha um profissional capacitado para poder dar continuidade ao processo. É importante ter o acompanhamento para que ele possa, gerar o equilíbrio muscular. Porque se uma pessoa chega numa academia com um padrão desse curvado, ou seja, cadeia anterior hiperativada, cadeia posterior hipoativada. Se eu trabalhar na mesma proporção, o que é que vai acontecer? Se eu tenho a cadeia anterior hiperativada, a cadeia posterior hipo, e eu realizar 4 séries para a região anterior, 4 séries para a posterior, eu aumento o nível de força, aumento, mas também continuo com um desequilíbrio muscular. Ou seja, é importante dar um foco maior naquela região que está hipoativada para poder gerar o equilíbrio e assim a gente subir o nível de força por igual. Esse é o nosso vídeo de hoje, casos do RC. Espero que esse caso venha ajudar você, nos seus atendimentos, no seu dia a dia. Deixa aqui no comentário o que você achou, seu feedback é de extrema importância, tá certo? Compartilha aí a nossa página com seus amigos, os seus colegas, para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de informação. E no mais, aguardem que traremos mais vídeos para a gente poder discutir aqui juntos, tá certo?